Eu fui para a direção da FETEMES em 1983 como vice-presidente. Fui eleito num congresso na cidade de Aquidauana e aí passei a fazer parte da direção da FETEMES, que na época estava iniciando. A FETEMES foi fundada em 1979 e eu fui para a direção em 1983. Em 86, no final de 86, eu fui eleita presidente. E a eleição da presidência, para mim, foi um problema que eu sempre tive na minha vida, falar em público. Nossa, isso para mim é a coisa mais difícil. Então, durante o período que eu fiquei à frente da FETEMES, eu me venci a cada dia, porque aí eu tive que enfrentar, realmente era a minha obrigação, não tinha como fugir. Isso é uma coisa que você não pode delegar para outro. E, na verdade, como a entidade ela estava iniciando, estava tudo por fazer. E as bandeiras, as que já vinham de outros presidentes, que antes de mim, os presidentes foram o primeiro presidente, o professor Eusébio Garcia Barrios, e depois Antônio Carlos Bife. A terceira presidente fui eu. E a gente já vinha dando sequência às bandeiras já encaminhadas, que era Estatuto do Magistério, concurso público. Na época, nós lutamos muito por um piso salarial de 3 salários mínimos, que nós conseguimos, no início de 87, que o governador, então, Marcelo Miranda Soares, encaminhasse esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, e foi aprovado, mas nós conseguimos isso em março. Em agosto, o governo já mandou um outro projeto de lei derrubando tudo isso. Outra luta também que nós enfrentamos e conseguimos nesse período foi a eleição para diretor de escola. Foi um projeto encaminhado na época em que eu fui presidente. E nessa época, como a gente estava se organizando a entidade e reivindicando coisas básicas para os trabalhadores em educação, e principalmente para os professores, porque na época era a Federação dos Professores. Nós passamos a ser Federação dos Trabalhadores em Educação também na gestão em que eu fui presidente, em início de 1989, 88, 89, não lembro bem. Que aí a gente passou a ser Federação dos Trabalhadores em Educação. Então, eu acho assim, que para mim foi um aprendizado muito grande. Tudo aquilo que eu não aprendi na escola, vamos dizer assim, eu aprendi à frente da FETEMES. Primeiro foi me superar dificuldades que eu tinha, não sei se porque em função de uma educação reprimida ou de ter sido filha de professora e sobrinha de professoras e todo mundo, e filho de professor, tinha que ser o melhor aluno, não podia errar, não podia... Então, eu vinha muito com aquilo, tudo que a gente vai fazer tem que ser perfeito. Então, eu me cobro até hoje muito isso. Às vezes eu me analiso e falo, mas eu não precisava ser tão rigorosa comigo. E eu acho que eu procurei colocar à frente da FETEMES esse rigor com que eu sempre levei a minha vida, de ter que organizar. Na época que eu fui presidente, nós adquirimos sede própria, né? Já vinha com projeto. Eu não era presidente, quando nós compramos, era o Bife, mas eu era a tesoureira. Encaminhei todo esse projeto da gente adquirir na sede própria, hoje, lá onde nós estamos, que a gente não tinha. Então, eu acho que foi um período, junto às conquistas salariais, as nossas lutas salariais, concurso e assim sucessivamente, nós também conseguimos estruturar a nossa instituição. É lógico que com o comprometimento de todos os presidentes de sindicato, de toda a classe de educadores do Mato Grosso do Sul. Tanto é que a nossa entidade, pela idade que ela tem, em comparação com outros estados,
é considerado uma instituição assim bem consolidada, né? Tanto é que, para nível de Mato Grosso do Sul, a FETEMES é a maior entidade sindical. Ela agrega não só as nossas lutas de profissionais da educação, mas de outros profissionais também, de outras categorias sociais. Tínhamos à nossa frente uma meta e a gente trabalhava dentro daquilo. Então, acho que as dificuldades é a relação entre patrão e empregado, né? Por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul estava sendo implantado e, junto com ele, a gente estava também construindo o movimento sindical aqui de professores. Como eu já disse, minha mãe era professora. Em 1966, um professor aqui no nosso estado, ele começava a trabalhar em fevereiro, março e ia receber outubro, novembro. Eu comecei a lecionar em 1978, 79 e a situação era a mesma. Então, a mesma situação que minha mãe passou em 65, 64, 66, eu me deparei com ela da mesma maneira. Se você começar a trabalhar no início do ano e receber no final do ano. Isso já no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós tinha já enraizado dentro da gente que nós não podíamos continuar convivendo com aquela situação, que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E sem saber muito o que era o movimento sindical, o que não era, porque nosso estado aqui é um estado conservador, que estava se iniciando, nós fomos fazendo, sei lá, fazia greve, fazia passeata, fazia tudo que precisava fazer. Então, eu não vejo isso como dificuldade, fazia parte, nós tínhamos que fazer, vamos fazer. Né? Às vezes eu analiso hoje que eu falo assim, nossa, às vezes a gente foi muito louco, né? Mas era aquilo. Eu sempre avaliei que os cidadãos e as cidadãs sul-mato-grossenses sempre nos apoiou. Sempre nos apoiou. A população sul-mato-grossense sempre apoiou o nosso movimento. Tanto é que em 87, quando o governo retirou o piso salarial que ele havia nos dado no começo de 87, em agosto retirou, nós fizemos um movimento e aí a gente entrou no desfile do dia 26 de agosto, que era o aniversário de Campo Grande. E a população, os prédios ali na rua 14 de julho, a população estava nas janelas dos edifícios aplaudindo. Então, eu acho que a população sempre esteve conosco, sempre. Quando eu fui eleita presidente, até foi assim, eu chegaram um dia lá e falaram assim, não, a candidata a presidente tem que ser você. Eu falei, mas gente, como é que eu vou ser candidato a presidente quando você não tem nem noção? Então, se falar assim, não, você teve uma preparação, fez curso, entendia o que é o movimento sindical, que não é verdade. Então, você tinha, tanto eu como todos os outros que faziam parte, tinha vontade e a certeza de que sem luta, sem fazer o movimento, sem se organizar, com certeza nós não estaríamos hoje no patamar que nós estamos, que não é o ideal, até porque os governos não... A educação e criança também passa a ser um depósito de escola, passa a ser um depósito de criança. Não há um envolvimento dos pais de estar lá no dia a dia, até porque considera que a escola pública é de graça, então deixa lá e pronto, que não é verdade. Então, essa falta de entendimento da população, de conhecimento, de saber que a escola pública ela já pagou antecipado, talvez faça com que os pais não se envolvam muito. Então, eu acho que a escola pública ela poderia ser muito melhor se a população, se o pai e a mãe realmente estivessem ali exigindo, cobrando e acompanhando o desenvolvimento do seu filho. E eu espero que um dia ainda o brasileiro entenda isso, que a escola será melhor ou pior dependendo do envolvimento dele enquanto pai e mãe que quer ver seu filho com um futuro melhor.
Eu sempre tive a certeza, e na minha família todos tinham, de que a gente ia melhorar socialmente ou não através da educação. Então, meus pais sempre fizeram sacrifícios imensos para que todos os filhos, nós somos 6, fossem à escola e estudassem. Isso era a condição. Podia não ter um bom calçado, uma boa roupa, mas na escola tinha que ir. Então, eu entendo que educação é fundamental. E acho que nós fizemos um trabalho não só para melhorar a vida do professor, mas para melhorar a educação. Que uma coisa está sempre ligada à outra. Olha, eu acho o seguinte, que a gente nunca vai chegar lá, né? Mas se a gente ficar mais sossegado, mais acomodado, com certeza nós vamos demorar mais para chegar. Então, eu acho o seguinte, nós temos que estar sempre preparados. E a luta ela vai ser permanente. Você resolve um problema, mas tem outros. Até porque é uma deficiência de 500 anos demais, desde do descobrimento, vamos dizer assim. A educação sempre ficou relegada ao pobre, né? Vamos dizer assim, não só educação, saúde, isso. Quem tem dinheiro tem, quem não tem tá ferrado. E se não tiver grupo de pessoas na sociedade que entenda isso, que briga por isso, é pior ainda. E eu fico, assim, me sinto orgulhosa de ter participado disso. Porque eu acho que a FETEMES, no Mato Grosso do Sul, não só se preocupou com a educação. Eu acho o seguinte, que nós temos que estar, eu acho que esse vídeo pode cumprir esse papel, para que o atual servidor, o atual professor, funcionários administrativos, para as pessoas que hoje não... Eu já estou aposentada, mas muitos estão começando sua carreira, que eles tenham consciência que tudo de melhor que eles têm hoje, que nós não tínhamos, foi graças à luta. Não foi de mão beijada, e eu acho que isso os profissionais têm que ter em mente sempre. Eu não posso reunir, não posso fazer isso porque o governo não deixa, porque não sei quem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nós estamos regredindo. Então, o governo nunca deixou ninguém fazer nada, nunca deixou fazer greve, nunca deixou fazer movimento, nunca deixou participar de reunião, mas a gente tinha consciência que tinha que fazer. Então, nós tínhamos que transgredir. Agora, se eu for esperar o governador do estado falar, não, você pode ir. Eu, não vamos fazer nada, nunca. Então, eu acho que essa consciência todos temos que ter. Então, é isso, acho que é isso. E cada um tem que fazer a sua parte, sua obrigação. Eu acho que fiz a minha. E poderia até ter feito mais, se não fosse as condições, né? Porque a gente estava começando, então nós tínhamos que fazer a luta, tinha que adquirir sede própria, tinha que... N coisas. Hoje não. Hoje a situação, por exemplo, uma coisa que nós sempre fomos contra, era a contribuição sindical. A nossa luta, quem financiava éramos nós. Essa foi uma questão sempre muito presente. Se a gente fosse esperar que o governo financiasse, que recolhesse obrigatória e compulsoriamente e tal, com certeza não vamos fazer. Então, aquele que filiava era consciente que ele estava dando aquele dinheiro, que aquele dinheiro era necessário para ser investido na melhoria da condição profissional dele. Isso nós sempre fizemos questão de deixar muito claro, né? E, às vezes, eu lembro logo quando eu comecei, o Bife e eu, nós ficávamos todos os dias, ia de manhã para a FETEMES, ia sair de lá meia-noite, trabalhando, implantando, correndo atrás, fazendo.